Boa noite, gente. O tema de hoje que nós vamos estudar, voltando para a nossa série Encontros junto à Árvore da Vida. Ó, já está aí. Gente, é uma série maravilhosa e hoje a gente está no quarto encontro aqui. Hoje, que pena que não deu, viu, Josa? Eu queria ver você pregando sobre isso, viu? Mas no próxima oportunidade vocês vão ver. Mas eu sei que o Josa iria conduzir muito bem, porque nós vamos falar de Elias hoje. Um grande personagem, né? Grande, um dos grandes da Bíblia, gente, foi Elias. Talvez se eu falar para você, fala aí um dos grandes da Bíblia, você vai falar, teve Moisés, Abraão, quem mais vocês falariam dos grandes assim? Josué, Daniel, Paulo e Elias, com certeza, estaria entre esses nomes que vocês falariam, porque Elias foi um dos grandes heróis da Bíblia, né? E ele teve uma história muito interessante, marcada junto a uma árvore. Vocês já estão lembrando disso agora? Quem conhece a história de Elias já começa a lembrar. Teve um episódio junto a uma árvore. E como tema da nossa mensagem é Encontro junto à Árvore da Vida, né? O encontro de Elias e o pé de zimbro. Lembrou agora? Lembrou agora da história aí? Muito bem, nós vamos falar sobre esse encontro hoje. Elias, um dos grandes heróis da Bíblia, teve a sua história marcada junto a uma árvore. Verdade ou não é? É verdade. Você vai ver hoje, foi incrível esse encontro que ele teve junto a uma árvore, né? Eu já ia falar uma coisa, mas eu vou deixar para o final. Senão eu já ia fazer coisa, já ia estragar aqui a mensagem. Meus irmãos, Elias teve uma grande experiência com o Senhor, né? Uma experiência de oração com o Senhor, e vocês vão lembrar do episódio mais marcante da vida do Elias. Elias, através do poder de Deus, mas através da oração, qual foi o maior feito assim que vocês lembram? O que Elias fez? Descer fogo do céu, né? Consumiu todo aquela oferta que ele tinha feito para Deus. E depois o episódio junto aos profetas de Baal, né? Elias então acionou o poder de Deus através da oração e fez descer fogos do céu, meus irmãos. Quantos outros personagens bíblicos vocês viram fazer isso? Falem aí um, pelo menos. Não teve outro. Aí nós estamos falando só de Elias. Por isso estamos falando que ele é um dos grandes heróis. O que Elias fez, gente, não foi para qualquer um, não. Né? Ele foi o único com tal poder espiritual e uma conexão com Deus enorme para que Deus pudesse agir através da vida dele, né? E esse acontecimento foi tão marcante, meus irmãos, que o profeta ainda se coloca de joelhos de forma intensa. Vamos lembrar um pouquinho, né? Não estava chovendo na região. E foi através de uma profecia de Elias, não foi, Josa? Levou a profecia, falou que não ia chover, não era isso? Era isso. Mas agora, ele ia orar para chover. Né? Depois de muito tempo sem chover. E, olha só, ele tinha feito uma oração e fez descer fogo do céu, certo? Até aí todo mundo pegou? Só que agora ele ia orar para chover, Josa. Ele orou uma vez. Nada. Orou outra vez, segunda, terceira, quarta, quinta vez, nada. E ele falava para o servo dele, a cada oração, vai lá fora, vê se está vindo chuva. O servo voltava e falava, não, está vindo nada. Terceira vez, não está vindo nada lá não, senhor, não tem nem sinal de chuva. Sexta vez, meu senhor, não tem nenhum sinalzinho de chuva no céu. Então, Elias ora a sétima vez, e ele fala, vai lá ver. E aquele jovem saiu lá fora ver. Ele falou, meu senhor, tem uma nuvenzinha, do tamanho de uma mão, no máximo do tamanho de uma mão. Isso é sinal de chuva, gente? Sim ou não? Não é. Né? Uma nuvenzinha no céu, pequenininha daquele tamanho, Josi, né? Não é sinal de chuva. Mas sabe o que Elias falou? Vai vir a chuva aí. Ele sabia que a bênção ia estar ao caminho e nada ia poder impedir de acontecer. Essa era a fé de Elias, gente.
Por isso ele é dos grandes. É um grande homem de poder, um homem de oração, um homem de ousadia, de fé, um homem que caminha com Deus. Olha o tamanho desse homem, gente. Às vezes a gente fala, era um homem como nós. Mas não era, gente, não era. Não era, tá bom? Se a gente fosse como Elias, ia ser muito diferente. Ele era humano como nós, mas ele não era um homem como nós. Não, ele era diferenciado, né? Agora, um homem dessa fé, Josa, desse tamanho, sabendo o poder que o coração tinha, interagindo com Deus, acessando a Deus da maneira como ele estava acessando. Será que esse homem, com tamanho, com esse perfil espiritual, Viviane, ele pode ser tomado de depressão e até pensamento de suicídio, de morte? Dá para entender um negócio desse? Será que um homem desse pode ser assolado por esse sentimento? O que vocês acham, gente? Desse tamanho? Um homem desse tamanho? Não é verdade? Jó falou, se a Bíblia não fala, a gente não ia acreditar que um homem desse ia cair numa depressão tão profunda que ia desejar a morte. E foi exatamente isso que aconteceu, gente, com Elias, um profeta deprimido. Olha só, eu falei para vocês que ele fez coisa que nenhum outro profeta fez, não falei? Fez descer fogo do céu, através do... Deus fez, né? Por intermédio de Elias. Aconteceu, meus irmãos, que após fazer descer fogo do céu lá no Monte Carmelo, ele orou e vieram chuvas intensas, caíram em resposta à oração dele. Elias tinha matado os profetas... Quantos profetas de Baal, Josa? 400 profetas de Baal. Ele matou depois que ele fez descer fogo do céu. Juntou o povo e falou, agora vamos matar tudo isso aqui. Sabe o que aconteceu com Elias, gente? Ele ficou mentalmente esgotado de todo aquele esforço que ele fez. Eu falei que ele era grande, né? Grande. Só que ele era humano. Ele se viu extremamente esgotado psicologicamente de tudo aquilo que ele tinha feito. Ou alguém aqui acha que se você matar alguém, você vai ser a mesma pessoa? Ele teve que matar 400 pessoas. Você acha que isso fez bem para a mente dele? Mesmo estando sobre a ordem de Deus, ele estava debaixo da ordem de Deus para fazer aquilo. Teve que matar 400. Eu não sei quantos dos 400 foi só ele que matou sozinho, Josa, mas deve ter sido um monte. Deve ter sido um monte. Aquilo abalou demais a mente dele. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Abre aí comigo a sua Bíblia. Se você conseguir, deixa eu ver se tem um verso aqui. Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu ver se tem tudo. Muito bem. Mas vamos primeiro, tem esse verso aqui, mas vamos primeiro comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. No verso 1 e 2. Vou ler aqui na minha Bíblia para vocês, amém? Encontraram aí? 1 Reis, capítulo 19, verso 1 e verso 2. Diz assim, Acabe, que era o rei, tá bom? Fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como tu fizeste a cada um deles. Um profeta que fez descer fogo do céu, matou 400 profetas de Baal, orou para vir chuva e a chuva veio num lugar onde não estava chovendo há muitos anos. Sabe onde foi que ele tremeu? Sabe por quê? Por causa de um recadinho. Desse tamaninho aqui. Jezabel, a rainha, mandou para ele. Sabe o que estava escrito no bilhete? O que nós lemos aqui no verso. Estava escrito assim, Elias, pode o Deus fazer comigo o que ele quiser. Não me interessa, mas amanhã, a essa hora, você vai estar
morto. Quantas pessoas, quantos profetas ele tinha matado mesmo? 400. Tinha orado e tinha descido chuva? Tinha orado e tinha descido fogo do céu? Tinha. Um bilhetinho de uma mulher, Josa, fez aquele homem morrer de medo. Esse bilhete aqui é da Aline, tá? É muito mais perigoso do que a Jezabel, viu? Tá aqui. Imagina o da Jezabel. O verso 3 fala assim, ó: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele fugiu. Muito bem. O recado de Jezabel foi: em 24 horas, Elias, você vai morrer. E aquela palavra foi suficiente, meus irmãos, para parar o homem de Deus, que estava voando. Fogo do céu, chuva, mata os profetas de Baal. 400 e o que mais tiver, ele ia exterminar tudo da terra. Mas um recadinho de uma mulher desestabilizou emocionalmente aquele homem. O servo de Deus foge para o deserto. Está aqui no verso 19, no capítulo 19, verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se aceitou debaixo de um zimbro. Foi embora, fugiu para o deserto. Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 161, ela fala assim, ó: a depressão se apoderou dele. A depressão se apoderou dele. Quantas vezes, meus irmãos, nós acreditamos que a depressão ou outros problemas emocionais seja falta de Deus, falta de fé e falta de oração? Eu pergunto para vocês: Elias era um homem que não orava? Elias era um homem que não tinha fé? Por acaso? Elias era alguém que não andava com Deus? Talvez seja o que mais andou com Deus. Elias. E ainda assim, foi dominado pela depressão. Sentimentos humanos, problemas humanos se apoderaram daquele grande homem, meus irmãos. Mesmo sendo um dos grandes heróis da Bíblia, ele foi cometido por esse transtorno emocional, que cada um de nós aqui pode estar sujeito também, né? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2022, o ano passado, né, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofreram com esse transtorno. 300 milhões. O Brasil não tem nem 250 milhões de habitantes. E é um país enorme, de dimensões continentais. Tem nem 250 milhões. E mais de 300 milhões tiveram depressão. A depressão, meus irmãos, é o maior fator de incapacidade de pessoas no mundo, né? E contribui de forma importante para a carga global de doenças, porque através da depressão outras doenças se apoderam da pessoa, né? Abre portas para as outras doenças, porque a pessoa fica imunologicamente deficiente através desse transtorno. Então, meus irmãos, quando alguém vier pregar aqui, qualquer pregador, né, vier usar livros de Ellen White, até, falando que depressão é falta de fé, sabe aquele grande conflito que nós estamos estudando esse ano? Mas aquele ali é uma versão bem fina, né? Até tinha ali ontem, mas o pessoal já levou. Sabe aquele original, que é dessa grossura aqui? Pesadão, Jorge, de capa dura, né? O desejado de todas as nações, é bom cada um de nós ter em casa. Porque se alguém falar isso na igreja, todo mundo vai pegar aquele livro e dar nessa pessoa, tá bom? Com bastante gosto. Porque ele vai estar falando uma grande bobagem. Vocês entenderam, né? Elias, um dos grandes que já pisaram sobre essa terra, andava com Deus, um homem de oração, um homem de fé. Ele foi acometido por esse transtorno, né?
Então, meus irmãos, atribuir a causa da depressão, né, a problemas espirituais, sabe o que quer fazer? É você colocar um peso maior ainda de sofrimento, de um sofrimento intenso que a pessoa já está passando. É cruel, sabe que é cruel? A pessoa já está passando por um problema mental e você ainda vai falar para ela: isso aí é falta de fé, isso é falta de oração, é falta de Deus, Josi, na vida, sabe? É você colocar uma carga maior ainda em cima de um ombro de alguém que já está pesado para ela. É isso aí, Josi. Pronto. E aí vem alguém e fala ainda que é isso, exatamente tira aquela âncora dele. Né? É cruel, não é? É muito cruel, gente. É muito cruel. Infelizmente, meus irmãos, existem muitos mitos, existem tabus, preconceitos com relação a doenças emocionais. Né? É... Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tem dor de dente, você não vai no dentista? Vai no dentista, né? Quando você está desconfiando que você está com pressão alta, você não vai no cardiologista? Vai no cardiologista, né? Quando você quebra um braço, uma perna, um dedinho, você não vai no ortopedista para curar, né, aquele osso quebrado? Por que que a gente tem tanto preconceito, então, de procurar um psicólogo, um psiquiatra, quando a gente está vendo que a nossa mente não está boa? Vocês entendem que é um preconceito muito bobo? É a mesma coisa que você quebrar um braço e falar: não, não vou no ortopedista, não. Deixa aí, quebrado. O que vai acontecer? Nunca mais vai funcionar. Vai funcionar aquele braço? Vai ficar uma porcaria, gente. O braço vai ficar fraco ou torto, não vai servir mais para você trabalhar e mais fazer nada. Né? A mente é a mesma coisa. Se não procurar socorro para a mente, vai ficar quebrada. Não vai consertar. Né? Então a gente precisa parar com esses preconceitos, tabus, achar que isso é fraqueza. Ah, é loucura. Não estou louco, para que eu vou no psiquiatra? Imagina, psiquiatra é médico de louco, né? Deus, meus irmãos, o mesmo Deus que deu a capacidade para o dentista, para o ortopedista, para o cardiologista, é o mesmo Deus que capacita o psiquiatra para cuidar da nossa mente. Então a gente precisa buscar e fazer uso quando a gente adoece mentalmente e emocionalmente, tá bom? A depressão é uma doença e é uma doença muito perigosa, tá bom? É a principal causa que leva as pessoas a cometerem suicídio. A depressão, tá bom? E a depressão, meus irmãos, ela tem um ciclo. Vou mostrar esse ciclo aqui para vocês, ó. Outra coisa importante da gente saber antes de eu mostrar o ciclo. Tristeza nem sempre é indicativo de depressão. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. A gente tem momentos tristes porque acontecem eventos negativos na nossa vida. Morreu um parente, né? Você fica triste. Essa tristeza vai passar, tá bom? A depressão é uma tristeza que não passa, uma angústia que não passa. E muitas vezes não tem um gatilho, né? Se você fica triste porque você perdeu alguém da sua família, é óbvio. Estranho seria se você não ficasse. Mas a depressão muitas vezes não tem um gatilho, você entende? Não tem um motivo que leva a pessoa a ter aquele estado de tristeza profunda. Né? Tá aqui o ciclo, ó, da depressão, de uma pessoa deprimida. Começa lá, ó. A pessoa tem pensamentos ruins, né? Surgem pensamentos ruins, porque a mente quebrou por algum motivo. Pensamentos ruins. E aí vem o estado de ruminação. Todo mundo entende que é isso? Ruminação é aquele movimento que a vaca faz, que parece que ela fica mastigando o dia inteiro. A pessoa fica com aquele pensamento fixo na mente. Começa só a pensar naquilo, ficar ruminando aquilo. Às vezes é algo do passado, às vezes é algo que nem aconteceu ainda, mas a pessoa está com medo e ela começa a ficar ruminando aquilo, né? Só pensando naquele mesmo pensamento. Vem o desamparo. Ela acha que está sozinha naquilo. Estou sozinha nisso, ninguém me entende, né? Ninguém consegue me ajudar com relação a isso, né? A pessoa se sente desamparada, sozinha nesse problema. Então vem a depressão. Ela não quer fazer mais nada. Muitas vezes não quer tomar banho, não quer comer, não quer se relacionar, não quer vir mais para a igreja.
um monte de coisa. E aí vem para algo muito perigoso, que é a desesperança. Para mim não tem mais jeito. E é aqui que é o ponto perigoso da vida da pessoa, tá bom? Quando ela perde a esperança. O Josa falou aqui, deu um exemplo. Às vezes acaba a última âncora que está segurando a pessoa. E aí a pessoa cai na desesperança. Não tenho futuro nenhum, não existe mais vida para mim. Minha vida não tem mais sentido. Não tem por que eu estar aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras quando a gente ouve de alguém, tá bom? Muito cuidado, porque a pessoa precisa de ajuda. Então volta, né? Por isso que é um ciclo: pensamento ruim, ruminação, desamparo, deprimido, desesperança, e a pessoa fica nesse ciclo. Horrível, não é? É isso aí, é isso que acontece. É importante a gente enfatizar que o objetivo final da depressão, meus irmãos, é levar o sujeito ao suicídio. Esse é o final da depressão. Começa com o desejo de acordar e não dormir mais. A pessoa às vezes fala isso, mas às vezes não fala. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Né? Falas como: eu nunca teria coragem de fazer nada contra a minha vida, mas seria muito bom se eu não acordasse mais. Né? Que pena que eu acordei hoje novamente. Né? E a seguir, esses pensamentos se intensificam mais, né? Com planos mais estruturados de maneira de tirar a vida. E a depressão, meus irmãos, também é multifatorial. Como eu disse para vocês, às vezes não tem um gatilho que inicia. Às vezes pode ter, mas a depressão está associada à genética, está associada a traumas, um ambiente tóxico que a pessoa vive, familiar ou no trabalho, né? E também existem algumas fases da vida da pessoa onde é mais comum que isso aconteça. Eu acho que vai ficar muito pequeno aí, mas eu vou ler aqui para vocês também, para a gente entender fases que são mais comuns que esse problema aconteça. Final da adolescência, porque é a época de afastamento das influências familiares, estabelecimento de uma vida adulta independente. E aqui, né, a pessoa começa a sair um pouco da família porque ela começa a ser independente. E ela acha que ela não é capaz, né? Eu não vou ser como os meus pais, eu não sou como meu pai, ou como a minha mãe, ou como meus irmãos mais velhos, que conseguem, né, alcançar coisas na vida e têm sucesso. Parece que eu sou burro e eu não vou conseguir, né? E gera uma depressão no adolescente, no final da adolescência. Entre 30 e 50 anos também. É época de revisão da vida em função da meia-idade. E a pessoa olha assim e fala: não conquistei nada do que eu gostaria de ter na minha vida. Não consegui ter minha casa, não consegui ter o meu carro, não consegui ter o emprego que eu sempre sonhei. Eu sonhava em morar num castelo, lá na Cidade Jardim, mas não moro no castelo. Né? Você entende? Esse período de revisão da vida, e às vezes a pessoa fica deprimida por conta disso. Né? Não alcançou o sucesso que gostaria. E entre os 60 e 80 anos. Por quê? Inicia-se com a aposentadoria e reflexão sobre o que fazer da vida a partir de então. Sentimentos de redução dos vínculos, do prestígio social e muitas vezes a diminuição do padrão social. O que todo mundo de nós tem que entender é que quando a gente vai se aposentar, o nosso padrão social, ele diminui. Porque se um cidadão ganhava 20 mil reais, estou dando um exemplo aqui para vocês, né? Se ele fosse aposentar normalmente, o máximo que ele vai conseguir é 7.500 reais de aposentadoria, que é o teto. Diminui ou não diminui o padrão social dele? Muito, mais do que pela metade. Você entende? Se ele não se preparou de alguma maneira para conseguir manter o padrão de vida, o padrão de vida vai cair muito. Né? Agora, imagina alguém que ganhava 10 mil reais, tinha um padrão de vida, e se aposenta com salário mínimo, 1.500 reais. Cai ou não cai o padrão de vida dele? Cai muito. E aí a pessoa fica deprimida por conta disso. Os amigos do emprego se vão, porque ele saiu de lá. Né? Ele já não consegue mais jogar uma bola, às vezes, com amigo, porque o corpo já não
não suporta mais aquilo, né? E aí os vínculos sociais diminuem e a pessoa fica deprimida. São essas 3 fases da vida que mais acontecem, tá bom? O importante é nós sabermos que existe esperança. Passa um aí para mim, Luiz, que eu acho que o meu travou aqui. Travou aí? Não, vai indo aí. Na hora que conseguir destravar, daí a gente continua. Mas o importante que nós temos que saber, meus amigos, que é preciso a gente ressaltar que a gente não precisa ser vítima da depressão. Ninguém aqui precisa ser vítima da depressão. De acordo com o Dr. Burns, a depressão pode ser superada com métodos simples para melhorar o humor, tá bom? Existem antidepressivos. Isso, pode. Ótimo, pode ir indo aí, porque eu acho que vai aparecer ali. E... Opa! Aí, beleza. Aí tá bom. A depressão pode ser superada com o uso de métodos simples para melhorar o humor, né? Como seria esse tratamento eficaz para vencermos a depressão, então? Como é que seria, gente? Existem pessoas otimistas e existem pessoas pessimistas, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ter é atitude mental, tá bom? Atitude mental. Quanto às pessoas pessimistas e as pessoas otimistas, olha só, Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Não é para a gente ficar pensando, gente, em coisa que não presta, em coisas ruins. Atitude mental. Primeiro, como é que você começa alimentando o seu dia? Tem gente que acorda e já liga lá, num jornal de uma emissora, que só falta escorrer sangue da TV da pessoa, né? Você começa o seu dia já se alimentando com coisas horríveis, né? Você não devia se alimentar em momento nenhum com aquilo, né? Busque coisas boas, gente, coisas divertidas, coisas agradáveis para alimentar a sua mente. Não jogue coisa ruim para dentro da sua mente de jeito nenhum, tá bom? Potencializar a produção de hormônios da felicidade. Também é muito bom. Mas deixa eu voltar aqui para falar para vocês das atitudes mentais. A primeira coisa, tem formas de encarar a vida, certo? Tem gente que encara a vida com pessimismo, reclamando e murmurando de tudo. Você conhece pessoa assim? Que só vive a vida desse jeito? Reclamando e murmurando? Né? Não é legal, gente. Isso aí está relacionado à atitude mental. Na realidade, as pessoas pessimistas olham para as oportunidades da vida e sempre vê um problema. Pessimista é assim. Surgiu algo novo, a pessoa já vê problema. O otimista, não. Vê algo novo e ele já vê uma oportunidade. Né? A gente tem que ser assim, gente. Ver oportunidades nas coisas que a vida nos traz, né? Os estudos apontam que uma mente pessimista está muito mais aberta à depressão. Então, gente, show pessimismo na nossa vida. Não fique perto de gente pessimista também, que isso pega, tá bom? Isso pega, passa de um para o outro. Da mesma maneira que o otimismo alastra, o pessimismo também. Evite amizades, né, e pessoas pessimistas. Viu que tem um pessimista perto de você? Dá um conselho para ele, e rapa fora. Porque senão ele vai te contaminar, tá bom? Com esse pensamento pessimista. Fechou, gente? Segunda coisa, a qualidade dos pensamentos, que é aquele verso ali que eu li para vocês, né? O que a gente coloca para dentro da nossa mente, né? Não tem jeito da gente não ter pensamentos aleatórios. Todo mundo tem pensamento aleatório. Mas a gente não pode se acostumar ao negativismo. Tá bom? Não pode se acostumar. Chegou um pensamento negativo, expulsa da sua mente. Pede para Deus te ajudar, que Ele vai ajudar, né?
É... Ellen White escreveu assim para nós também, ó. Há um fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos não nos vêm naturalmente. Nós temos que lutar por eles. Nós temos que lutar por pensamentos bons, tá bom? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 656. Precisa lutar por pensamentos bons, então? Precisamos. Beleza? E agora eu quero ir para essa parte aqui com vocês, ó. Potencializar a produção dos hormônios da felicidade, que todo mundo aqui produz, ou pode conseguir de alguma maneira, mas a gente tem que lutar por eles também. Tem um quarteto aqui de hormônios da felicidade, que são indispensáveis para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, né? Para a gente ter uma saúde emocional adequada. São 4, tá bom? Serotonina, dopamina, oxitocina e endorfina. Esse quarteto é um quarteto maravilhoso. Melhor do que aquele quarteto fantástico que a gente vê nos filmes, tá bom? Aqueles filmes da Marvel. Vamos falar de alguns deles aqui, então? A dopamina, né? A dopamina, meus irmãos, é um neurotransmissor principal na regulação da motivação, tá bom? Dopamina. Ele nos impulsiona a alcançar nossos objetivos. Quais são as práticas, então, que potencializam a produção da dopamina? Criar metas na sua vida. Tem que ter metas, tem que ter objetivo e tem que ter propósito de vida. Se você tem isso, você já ajuda a produção de dopamina. Como é que eu faço para ajudar, então? Dormir bem, comemorar as conquistas diárias. Olha só, é difícil fazer isso? Parece que não é muito difícil, gente. Tá bom? Para a gente poder, Viviane, potencializar a nossa dopamina, né? Próximo. Viram aí que não é? Até agora você não teve que comprar nada, certo? Endorfina. A endorfina, meus irmãos, é liberada no nosso organismo igual um analgésico. Pum, o cérebro solta endorfina e ela age como um analgésico diante das situações de dificuldades, quando a gente está com dor, quando a gente está com estresse, para amenizar a dor e amenizar o estresse. Endorfina. Práticas que potencializam a endorfina. Praticar o que nos deixa felizes. O que te deixa feliz? Passear te deixa feliz? Ir num restaurante te deixa feliz? Né? Rir, cantar te deixa feliz? Exercícios físicos? Então é isso que você tem que praticar para liberar endorfina ou potencializar a endorfina no seu organismo, tá bom? Próximo e muito importante, serotonina. Todo mundo já ouviu falar também da serotonina. Neurotransmissor também, meus irmãos, responsável por promover a sensação de prazer e de bem-estar. A ausência dessa substância no cérebro é o que causa mau humor e o que causa depressão. Eu estou precisando potencializar minha serotonina aí, que eu sou meio mal-humorado. Tá bom? Pensa aí se você é também, tá precisando de serotonina. E o que pode potencializar a serotonina no nosso organismo? Banho de sol. Importante, gente. Expor os braços ao sol, né? O rosto ao sol um pouquinho. Você não pode, é muito branquinho, passa o protetor no rosto, mas deixa o sol pegar nas pernas e pegar nos braços, que é onde mais absorve, né? Aquilo que o sol tem de bom para nós. Sabe outra coisa que potencializa a serotonina? Relembrar bons momentos. Bons momentos, tá bom? O que é ruim, você deixa enterrado lá. Sabe outra coisa que potencializa a serotonina? Praticar a gratidão. Quem pratica a gratidão potencializa a serotonina no organismo. Não é legal? Oxitocina, meus irmãos. Essa aqui, ela promove a sensação de confiança. Né? Quando alguém é confiante, a oxitocina está bombando no organismo. Né? Auxilia na criação de laços afetivos, confiança, né? Só que a oxitocina é interessante. Ela é produzida no parto. Quando a mulher vai ter um bebê, então, produz muita oxitocina. E aquilo vai para o bebê também. Mas a mãe recebe, assim, uma carga especial, né? Na amamentação
e quando a gente realiza o bem para as pessoas. Olha só que legal. A gente potencializa a oxitocina. Quer ver outras práticas para potencializar a oxitocina? Abraçar, ajudar pessoas, meditar e orar. Libera a oxitocina. Outra coisa importante também é o repouso, gente. Repouso é muito importante. Por quê? Olha lá. Pessoas cansadas. Estou querendo quebrar o negócio aqui. Pessoas cansadas e sobrecarregadas e que não dormem o suficiente estão mais propensas a dificuldades emocionais. Eu acho que deu certo, vendo? Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Precisa descansar. Quem fica muito cansado fica aberto a doenças, tá bom? Fica aberto a doenças. Elias, meus irmãos, vivenciou isso aqui. Lembra que eu falei para vocês? Todos aqueles feitos que Elias fez sobrecarregou a mente dele, deixou ele exausto, deixou ele cansado, ele afetado pela pressão, pelo desgaste emocional lá no Monte Carmelo, sentiu medo da rainha e se colocou então numa fuga cansativa, até o seu corpo não aguentar mais. Fugiu para o deserto, meus irmãos. Profetas e Reis, página 161. Indescritivelmente cansado. Quando fala assim, indescritivelmente, é que não dá para descrever o quanto ele estava cansado, Josa. Era muito. Ele se assentou embaixo de um pé de zimbro. Uma árvore. E aí a gente chegou na árvore aqui, da nossa série. Um pé de zimbro. A gente não tem essa árvore por aqui, tá? Pode até ter no Brasil, mas não é uma árvore que existe no Brasil. Alguém pode ter trazido, mas a gente não tem ela fácil por aqui, tá bom? O zimbro, meus irmãos, é uma planta medicinal. Você acha que foi por acaso? E é engraçado que aqui na Bíblia, ó, se você for lá para o capítulo 19 de 1 Reis, lá no verso 4 e no verso 5. No verso 4 já está falando, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro. Fala uma coisa para mim, o que importa a gente saber que aquela árvore era um pé de zimbro, ou era um pinheiro, ou era um eucalipto, Josa? Para que tem essa descrição? Era um pé de zimbro. O escritor, Deus fez questão que o escritor colocasse aqui para nós que era um pé de zimbro. Uma árvore de zimbro, que dá essa fruta. Está aqui, meus irmãos, para a gente entender que nada na Bíblia é por acaso. O escritor, Deus poderia só colocar assim, se sentou embaixo de uma árvore. Não podia? Podia. Mas fez questão de colocar que era um zimbro. O zimbro é uma planta medicinal. E ela oferece muitos benefícios. Melhora o funcionamento intestinal, reduz o inchaço, combate infecções urinárias, protege de doenças cardiovasculares, diminui a dor e ele ainda tem função calmante. Meus irmãos, depressivo, exausto, Elias parou junto à árvore que podia diminuir a dor que ele estava sentindo. Vocês estão vendo agora por que era um pé de zimbro e não era um eucalipto ou um pinheiro? Né? Essa árvore ia ajudar a acalmá-lo, né? Acalmar sua mente, acalmar os pensamentos. Mas tinha algo mais, uma representação espiritual para Elias aqui. Aquele zimbro, meus irmãos, era a representação do próprio Jesus na vida de Elias, que sempre aparece no nosso caminho, mesmo quando nós estamos nos desertos da vida, em meio aos nossos maiores sofrimentos. Mas ali no verso 4 do 1 Reis 19, fala assim, ó, e pediu para si mesmo a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pede para si mesmo a morte. E o que desencadeou tudo isso na vida de um homem de Deus, meus irmãos? Um recadinho de uma mulher, que em 24 horas ele ia morrer. Essa era a promessa de Jezabel para ele, não era? 24 horas você tem de vida, Elias.
Mas o que acontece? Vai lá para o verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Muito bem. Um anjo toca Elias ali debaixo da árvore, meus irmãos, e dá para ele pão e água. Ele come, bebe e volta a dormir. Ele estava muito cansado, muito mal, né? A gente viu antes. E se você continuar lendo aqui, ó, verso 6. O verso 7, né? O verso 6 ele já comeu, bebeu e voltou a dormir. Verso 7. Voltou segunda vez o anjo, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho lhe será sobremodo longo. Ele fala algo muito significativo para Elias. Qual que era a promessa de Jezabel? Você só vai durar 24 horas. O que o anjo falou? O que o anjo do Senhor falou para Elias? Elias, seu caminho é longo. Você não vai morrer em 24 horas. Junto à árvore, meus irmãos, que representava Jesus, Elias encontrou descanso, encontrou alimento, recebeu os anjos que alimentaram, saciaram a sua sede e recebeu um chamado, né? Tá ali no verso 8, ó. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A árvore plantada no deserto, meus irmãos, simboliza também a casa do Pai. A casa do Pai é um lugar nesse mundo de sofrimento que existe aí fora, onde as pessoas que estão cansadas, sofridas, adoecidas, recebem o pão da vida, a palavra, né? E a água que satisfaz. Aqui, na casa do Pai, é onde nós curamos as nossas feridas, aonde nós renovamos as nossas forças, para a gente prosseguir, caminhando até Horebe, o monte de Deus, a Nova Jerusalém, aonde nós vamos descansar e vamos nos alimentar da árvore da vida. Meus irmãos, junto ao pé de zimbro, se refugiam Elias do século 22. Tinha os versos aqui, né? Junto ao pé de zimbro se refugiam esses Elias dos dias de hoje. Elias, meus irmãos, é um homem que escolheu Deus para si. E assim como Elias, nós também fomos escolhidos. E às vezes nós somos paralisados pela palavra de alguém. Às vezes alguém fala uma coisa, nos chateia, nos paralisa, nos tira dos caminhos do Senhor, né? Nos deixa mal. Foi assim com a palavra de Jezabel para Elias, né? Fizeram o escolhido de Deus adoecer e fugir da sua missão. Mas também as palavras dos anjos levaram cura e fortaleceram para ele prosseguir na jornada dele. Nós precisamos escolher qual é a palavra que vai dominar a nossa vida. Mas a gente precisa escolher aquela que não vai nos paralisar, aquela que não vai nos deixar preso dentro de cavernas emocionais. Escolha andar com alguém que te sustente, que te levante quando você estiver caído, que te dê forças, ainda mais quando você estiver de pé. Você entende? Não é só quando você estiver caído, não. Quando você estiver de pé também, escolha caminhar com pessoas que te dê mais força, para você correr mais rápido ainda, né? Enquanto os nossos ouvidos, meu irmão, forem reféns de qualquer pessoa, nosso coração andará segundo o que eles querem. Mas quando a voz que domina nosso coração é a voz do Senhor, nenhuma outra voz do mundo vai conseguir nos paralisar. Tem 3 chamados nessa história aqui para nós, né? Primeiro chamado é o chamado para a igreja como instituição. Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja precisa ser o pé de zimbro, a árvore no deserto. A igreja precisa cumprir o seu propósito de abrigar o cansado, de curar o sofredor, o adoecido, aquele que está pensando em desistir. Esse é o chamado para a igreja. Se a igreja não for isso, ela não vai estar cumprindo o seu propósito. O segundo chamado é o chamado para cada cristão.
Sabe, meus irmãos, abrigados à sombra da árvore, tem pessoas esperando por cada um de nós. Deus nos chama para ser aqueles anjos que irão levar o verdadeiro pão e a água que satisfaz para as pessoas que estão debaixo desse pé de zimbro. O terceiro chamado é o chamado para Elias, para aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez seja alguém que vai assistir hoje, outro dia, essa mensagem. Não sei. Que está longe. Talvez você nem saiba quais são os planos de Deus para a sua vida. Eu acho que você não sabe. Por isso que você não está aqui ainda. Para aquele que está sofrendo, para você que está cansado, para você que está cheio de feridas emocionais, feridas espirituais, quem sabe, você sofreu em alguma igreja com um líder espiritual, que talvez tenha te escravizado com mentiras. Você que tem sido ferido por palavras de pessoas, né? Deus está te chamando para que você se alimente da sua palavra, para você beber dele mesmo e para que ele te diga que a sua história não chegou ao final. Levanta-se e coma, porque você ainda tem um caminho longo para percorrer, meu irmão. Deus lhe diz que no final deste caminho, ele está te esperando para te coroar junto à árvore da vida. Jezabel, meus irmãos, falou que Elias ia morrer em 24 horas. Deus enviou seus anjos para sustentar Elias e disseram: Elias, seu caminho é longo. Passou 24 horas, Josa, e Elias não morreu. Passou um mês, Viviane, e Elias não morreu. Passou 2 meses, Odair, Elias não morreu. Passou 3 anos, Sara, e Elias não morreu. Sabe por quê? Na verdade, Elias nunca morreu. Ele não passou pelo sono da morte. Elias foi trasladado. E hoje, ele já descansa na sombra da árvore da vida. Deus o tomou para si. Elias saiu daquela árvore do deserto e hoje está na sombra da árvore da vida. Deus tem 3 convites para fazer para o nosso coração, meus irmãos. O primeiro convite: pare de fugir pelo deserto da vida. Aqui nesse lugar, essa igreja é o zimbro onde você encontra Jesus, o verdadeiro alimento, a verdadeira fonte. Levanta-se e coma. Existem anjos do seu lado, meus irmãos, que são as outras pessoas da igreja, né? Que estão preparadas e desejosas para te ensinar sobre a Bíblia, querem te ajudar a encontrar o caminho que vai conduzir à árvore da vida. Terceiro convite: aceite caminhar com Deus. Deixe que Deus conduza a sua vida em direção ao Horebe. O primeiro passo depois de receber a palavra de Deus é receber o batismo, que vai selar o seu compromisso como um cidadão do reino de Deus, um cidadão celestial, e que vai permitir que você receba a coroa da vida. Não vamos demorar, meus irmãos, para aceitar esses convites, tá bom? Não vamos demorar, vamos aceitar esse convite agora e deixar que Deus passe a conduzir a nossa vida. Amém? Amém. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos dê a certeza e a esperança da vitória final.